Davi e Golias, a fé inabalável que redefine o poder, o vale da ameaça e o contágio do medo. O cenário era o Vale de Elá, um lugar que se tornara o palco de um drama psicológico e espiritual para a nação de Israel. De um lado, o exército do rei Saul estava encurralado, não por uma barreira física, mas pelo medo paralisante. Diante deles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, emergia de suas fileiras, imponente e terrível. Sua altura de quase 3 metros, sua armadura cintilante de bronze, que pesava mais de 50 quilos, e o ferro de sua lança, que parecia um remo de navio, eram um manifesto do poder militar e físico da Filístia. Por 40 longos dias, pela manhã e à tarde, Golias proferia seu desafio, insultando não apenas os homens de Israel, mas o próprio Deus que eles afirmavam servir. Ele gritava, pedindo que escolhessem um campeão para lutar com ele. O resultado desse duelo determinaria o destino de ambas as nações. O problema de Israel não era a falta de soldados, mas a falta de fé. O rei Saul, o mais alto e forte de todos, estava igualmente aterrorizado. O medo de Golias era contagioso, espalhando-se como uma doença, minando a confiança e a esperança de todo o exército. Olhar para Golias era olhar para o impossível, para o insuperável, e o resultado era uma rendição silenciosa antes mesmo de a batalha começar. Neste vale de desespero surge Davi, um jovem pastor, o caçula de Jessé, enviado de Belém com pães e queijos para seus irmãos mais velhos. Davi era um forasteiro naquele ambiente militar, mas não era um forasteiro na presença de Deus. Seus dias passados na solidão do campo, protegendo as ovelhas contra predadores, haviam moldado um coração de coragem tranquila e dependência incondicional do Senhor. Ao ouvir o grito de Golias, Davi não viu um gigante invencível. Ele viu um blasfemador. Ele não mediu o problema pelo seu tamanho, mas pela honra de Deus que estava sendo violada. A pergunta que ele fez não era sobre a tática, mas sobre a dignidade. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A audácia de Davi não era presunção, era paixão pela glória de Deus. A convicção que desafia a lógica humana. A reação inicial ao entusiasmo de Davi foi de repreensão e desprezo. Seu irmão mais velho, Eliabe, vendo a pureza de seu fervor como arrogância, o censurou duramente. Por que você desceu aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Essa repreensão reflete uma lição profunda. Muitas vezes, quando nos dispomos a fazer algo por fé, as primeiras vozes a nos desanimar vêm de pessoas próximas, que medem nossa capacidade pela régua. Apesar da crítica, a convicção de Davi permaneceu inabalável. Suas palavras chamaram a atenção do rei Saul. Ao ser levado perante o rei, Davi expôs a fonte de sua confiança. Ele contou suas vitórias no anonimato, no deserto. Mencionou o leão e o urso que havia enfrentado e matado para salvar uma de suas ovelhas. Esses confrontos, tidos como simples deveres de pastor, eram, na verdade, a escola de Deus preparando-o para o confronto maior. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Sua fé era histórica, ela se baseava em evidências passadas do livramento de Deus. Saul, sem outra opção, e talvez movido por um lampejo de esperança, tentou vestir Davi com sua própria armadura. Mas o elmo, a couraça e a espada eram pesados, desconfortáveis, e o mais importante, não eram suas. Eles representavam a confiança na força humana e na estratégia militar padrão, um caminho que já havia falhado para todo o exército de Israel. Davi, simbolicamente, recusou a confiança na carne, o poder no nome invocado. Davi se despiu da armadura de Saul
Ele sabia que suas armas seriam espirituais e, ao mesmo tempo, as ferramentas de sua vida simples. Munido apenas de seu cajado, de sua funda, o instrumento de trabalho de um pastor habilidoso, e de 5 pedras lisas que ele selecionou no riacho, limpas, redondas e perfeitamente equilibradas para o arremesso, Davi avançou. A escolha das armas era uma declaração. A vitória não viria pela força bruta, mas pela habilidade provida por Deus e pela fé. O encontro no campo de batalha foi um momento de extremo contraste. Golias, vendo aquele jovem ruivo, de boa aparência, com a fragilidade de um pastor e não a ferocidade de um guerreiro, sentiu-se profundamente insultado. Ele clamou, amaldiçoando Davi por meio de seus deuses. Foi nesse ponto de maior pressão que Davi liberou sua fé em palavras proféticas, a essência de toda a história. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele os entregará em nossas mãos. 1 Samuel 17, 45, 47. Essa declaração foi mais poderosa do que qualquer arma. Davi estava dizendo, você tem suas armas, eu tenho o meu Deus. O foco da batalha mudou imediatamente. Não era Davi contra Golias, mas o Deus de Israel contra os deuses da Filístia. Ato contínuo, Davi correu. Ele não hesitou, não deu tempo para o medo. A pedra, lançada com a força e a precisão treinadas no cuidado das ovelhas e potencializada pela fé, atingiu Golias em seu único ponto vulnerável, a testa, com tal impacto que o gigante caiu inerte no chão. A derrota do gigante foi a prova de que a dimensão do inimigo é irrelevante quando a dimensão da fé é infinita. Davi pegou a espada do gigante, uma ironia poderosa, e cortou sua cabeça, encerrando o terror no vale de Elá e restaurando a honra de Israel. Lições universais. Enfrentando nossos gigantes. A narrativa de Davi e Golias é um mapa atemporal para a superação. A vida moderna está repleta de Golias, o peso das dívidas, o diagnóstico médico assustador, a crise familiar que parece insolúvel, a pressão esmagadora do ambiente de trabalho ou a batalha silenciosa contra o desânimo e a ansiedade. Todos são gigantes que nos desafiam e nos levam a medir o problema com a visão míope do medo. O que Davi nos ensina? 1. A redefinição do poder. Nossa força não deve ser medida por armaduras, recursos financeiros, conexões ou talentos humanos, mas pela confiança no nome do Senhor. A arma mais eficaz é a fé inabalável. 2. O valor da preparação silenciosa. As 5 pedras lisas e a habilidade com a funda foram adquiridas nos campos, longe dos olhos de todos. Nossas vitórias futuras são preparadas nas batalhas de hoje, nos deveres cotidianos, onde Deus nos capacita em silêncio. 3. A coragem em meio ao desprezo. Davi não se intimidou pela zombaria do gigante ou pelo ceticismo do irmão. Ele nos inspira a manter a convicção, mesmo quando a lógica do mundo nos diz que estamos agindo de forma tola ou ingênua. 4. A batalha não é sua. A essência da fé é o reconhecimento. A batalha é do Senhor. Quando entregamos o controle e a responsabilidade da vitória a Deus, Ele nos capacita a agir, transformando nossa fraqueza em sua oportunidade. Portanto, em face do seu gigante, lembre-se, não importa quão alta seja a ameaça, ela nunca será maior do que o poder do Deus a quem você serve. A história de Davi e Golias é um convite para trocarmos o medo pelo nome, a armadura pesada pela leveza da fé e o desespero pela certeza de que Ele é fiel.
Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para mais reflexões como esta.